A terra onde eu piso foi ancestral quem pisou. Se eu vou e aterrizo foi alguém quem me soprou. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola, Maya Angelou anunciou. E eu guardei os seus escritos, e de tantas outras que antes de mim escrita se formou. Marte tinha um sonho, e eu tenho também, e tenho a consciência, sou o sonho de alguém. Semente preta que Oiá soprou, que em terra seca teimou e germinou. Raiz fincada, ruim de arrancar. Eu sou o plano que deu errado, um genocídio em curso promovido pelo Estado. Eu sou seu plano que deu errado, meu conhecimento ancestral não pode ser ceifado. Respeitar o passado é fundamento. Minha palavra não se apaga, mas caminha com o vento. E eu sou o templo que se ergue lento, revide alento de tempos em tempos, em tempos em Eu sempre tive próxima a mim mulheres que têm uma boa relação com a palavra. Então eu lembro muito da minha irmã na sua adolescência, juventude, andando pela casa com um caderno, aqueles cadernos de 10 matérias que ela escrevia, muitos poemas ali. E eu tenho uma mãe que é lida como analfabeta funcional e ainda assim a palavra, ela rege a vida da minha mãe até hoje. Então eu lembro muito da minha mãe estar fazendo comida e compondo canções. Então ali eu já tinha uma boa relação com a palavra. Então eu sempre gostei de inventar história, antes mesmo de ser alfabetizada, de poder transcrever. Eu me entendo como escritora depois de chegar no Sarau da Cooperifa. Então eu sempre escrevi, mas eu nunca soube nomear aquilo como um poema ou dizer o que aquilo era se não fosse um texto mesmo. Mas quando eu chego no Sarau da Cooperifa, que eu lembro muitos detalhes, assim, era uma noite de março, na época que a Cooperifa ainda era na quarta-feira, era uma noite bem quente, e eu lembro que eu ouvi uma poeta que se chama Jennifer Nascimento. E quando eu ouvi a Jennifer, eu entendi que a poesia estava para ela como estava para mim. Então, que se ela era uma poeta, se ela podia falar da quebrada dela, das pessoas que permeavam a quebrada, e mais do que isso, os detalhes de coisas que estavam no meu cotidiano, foi ouvindo a Jennifer que eu entendi que eu era poeta, assim. Eu conheci o slam um pouco depois de conhecer o sarau, né? Então eu conheci o slam em 2012, o sarau em 2012, início de 2012, e acho que antes do findar do ano eu já estava dentro desse movimento de slam. Eu acho que eu cheguei com muita sede, então eu desbravei muito a cidade, conheci saraus em lugares diferentes, e o slam acabou entrando nessa camada. O primeiro slam que eu fui foi o menor slam do mundo. E aí, na sequência, eu conheço o slam da Guilhermina e o Zap Slam, né? E pra mim, o sarau ele é muito importante para que eu me identifique enquanto poeta. E o slam, ele me forma muito enquanto indivíduo, assim, enquanto pessoa. Porque eu me vi muito numa movimentação de como que eu condenso e articulo meu pensamento para que ele caiba em 3 minutos. E eu acho que isso foi uma chave, assim, de escrever um poema e entender o que é precioso, qual palavra que eu não posso deixar de utilizar. Então acho que o slam vem me formando mesmo assim, num lugar muito específico. E eu acho que eu me apaixonei pelo slam pela possibilidade de competir, né? Eu gosto muito de competir, quem me conhece sabe que eu levo muito a sério isso de competição. Em 2013 eu bati muito na trave, não passei por alguns milésimos, assim, quem pegou a vaga foi um outro poeta que já tinha uma outra vaga, e eu gosto de contar essa história porque é por causa da minha não ida que surge uma regra. Então poderia chamar regra Luz Ribeiro do Slam, que é se você já tem uma vaga, a vaga vai para o segundo lugar. Em 2014 eu fiquei extremamente frustrada, não participei de nada, não fui em lugar nenhum. E aí em 2015, pegada Rock Balboa, assim, falei, não, agora ela vai ganhar tudo, e não foi. Tipo, não consegui nem passar de fase, assim, foi extremamente frustrante.
E aí, das coisas boas que surgem quanto a isso, né? Então, o Slam das Minas, ele surge, o Slam das Minas SP surge também por conta dessa final, onde muitas mulheres chegaram na final e elas não conseguiram minimamente mudar de fase, e a final foi composta por um homem, por homens, né? E aí isso fez com que as mulheres se organizassem para que houvesse um Slam com recorte. E aí, em 2016, eu confesso que eu estava super despretensiosa quanto a isso. Continuava competindo, indo, mas eu já tinha chegado no teatro. Então, eu já fazia parte do coletivo Legítima Defesa. Naquele momento, eu estava na frente do Slam das Minas SP. Então, outras coisas eram mais importantes do que ser finalista, ganhadora do Slam BR. Eu lembro que quando o Roberto Siladava falou, Lúcia Ibeira, campeã do Slam BR, parecia que estava passando toda a minha vida, assim, e no sentido de vários não, sabe? Tipo, esse emprego não é bom pra você, esse namorado não é bom pra você, essa escolha não é boa pra você, isso aqui não é bom pra você não pode ter isso, não, 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 não. E aí o Slam BR parece que foi um sim que eu fui construindo durante a minha trajetória poética, assim. E aí eu percebo que aquilo forja a minha autoestima enquanto poeta mesmo, assim. Acho que é a minha primeira grande validação dentro da poesia. Não que se precise de uma validação para ser o que se é, mas de alguma maneira é a partir daquele momento que as pessoas começam a falar meu nome, que eu começo a ser chamada para dar entrevista, que eu sou cotada para algumas outras coisas, assim. Então o Slam BR, o que era só para ser um pódio, ele vem literalmente como uma bifurcação, assim, de possibilidade de caminho, né? Os dias que eu passei lá nesse estado de descrença, misturado com êxtase, misturado com crer demais. Eu me comuniquei pouco com outras pessoas, porque eu não falo nenhum outro idioma, tive uma comunicação muito truncada, mas ao mesmo tempo foi ali que eu entendi que a linguagem está para além do idioma, porque eu falei meus poemas em português, aí eles fazem uma tradução em francês e inglês, mas que a gente percebe, depois vendo o vídeo, tentando organizar as palavras, você vê que não era exatamente aquilo que eu estava falando, né? E ao mesmo tempo você via pessoas falando em francês, vindo falar comigo, algumas pessoas negras vinham falar comigo e falar que aquilo era muito importante, né? E aí você vai entendendo do poder da palavra, né? E eu acho que o Slam ele foi muito essencial para a minha construção, mas o que desdobrou dessa competição é uma das coisas que eu acho que cada coisinha que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo a contar a nossa história da nossa própria maneira. Eu tenho certeza que eu não ganhei quanto pódio ali naquele momento, mas eu toquei o coração de muitas pessoas. Porque depois de muito tempo eu continuava recebendo mensagens em francês, eu tentava traduzir, onde as pessoas falavam, olha, não entendi tudo que você falou, mas você é uma pessoa muito forte, essa sua força me chegou quando eu, pessoa migrante na França, tal. Então eu acho que é isso. O Slam ele acabou virando, né? Pensando em trajetória, pensando em Slam BR, esse lugar que nem sempre se ganha, mas que muitas vezes a gente tem chance de tocar o coração das pessoas. Segurar a caneta e escrever é uma retomada. A gente está retomando a própria história quando a gente se debruça a escrevê-la, seja pelo viés do conto, da poesia, da prosa. Então eu acho que cada vez que uma mulher preta abre a boca para falar um poema, é uma maneira de praguejar o futuro, no sentido de que se o tempo coloca empecilho e estatística pra gente, a gente vai praguejar contra a própria estatística a ponto de que, tipo, não, 27 não é a nossa idade limite, mulheres não vão continuar morrendo em macas de hospitais. Eu acredito mesmo, assim, de uma maneira não utópica, mas sim de concretude, que cada vez que a gente para escrever um futuro possível, esse futuro ele acredita tanto que ele é possível e que ele vem à tona, assim. Então, dizendo por mim, hoje, cada vez que eu escrevo um poema, a palavra futuro, ela tá lá. Porque eu fiz um pacto com o futuro e de que eu tô lá. Essa é das poucas garantias que eu tenho na vida. Eu duvido de tudo. Mas eu sei que eu e o futuro a gente já se reconhece, assim. Se a gente vive numa sociedade onde o processo escravagista durou há mais de 400 anos, não era nem pra gente estar aqui conversando. Isso deu tudo errado porque alguém praguejou o tempo, porque alguém lançou bênçãos, porque alguém escreveu, porque alguém falou, porque alguém rezou. Então, eu acho que a palavra é a nossa maneira de continuar, assim. E a gente vai continuar falando e continuando muito.